Olá, Deus abençoe você. Hoje é quarta-feira e, como toda quarta-feira, participamos de uma reunião especial que é a busca do Espírito Santo lá na igreja. E a palavra de hoje foi o início de uma jornada de fé em que vamos estar estudando sobre os 5 alicerces da fé. E hoje é sobre a oração. A oração que ela é o mais importante, digamos assim, da nossa caminhada, na nossa intimidade com Deus, porque a gente só consegue ter intimidade com Deus a partir da oração. Então, a oração é o primeiro alicerce da nossa vida de fé com Deus, da nossa intimidade com Deus. Sem a oração, como é que a gente pode se comunicar com Ele? Então, a oração é algo simples. Não precisa ser complexo, não precisa ser algo assim cheio de palavras bonitas. Só precisa ter duas coisas: a sinceridade e a humildade. A sinceridade, que é o mais importante, porque você vai estar sendo você mesmo diante de Deus. A gente não precisa ser aquilo que a gente não é diante de Deus, porque Ele já nos conhece por inteiro. Ele já sabe do que está lá dentro de nós. Ele já sabe o que a gente está sentindo naquele momento. Então, apenas o que Ele espera de nós é a sinceridade, a gente falar o que a gente está sentindo em qualquer momento em que a gente vá orar. Então, existem a oração de agradecimento, a oração de intercessão pela nossa vida, pela vida de alguém, a oração em que a gente vai pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e tudo isso se resume em um diálogo com Deus, em uma conversa com Deus. E outra, a gente não precisa ver a Deus para poder conversar com Ele. Não precisamos tocar em algo, não precisamos ver algo para poder falar com Ele. Precisamos apenas da fé. A gente crê que a palavra diz, fala sobre a gente invocar o nome do Senhor, em que se a gente tiver uma ou duas pessoas, duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele estará presente. Mas ele está ali, ele nos ouve. Por quê? Porque estamos manifestando uma fé. Então ele se agrada disso. Então o versículo que mais eu penso assim, que mais eu lembro quando eu penso sobre a oração, é aquele que diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, a gente precisa crer. Se a gente fala com Ele, se a gente fala uma única palavra para Deus, então a gente já está crendo que Ele existe e que Ele está ali. A gente já está crendo que Ele está ouvindo. Então, se eu creio que Ele está me ouvindo, eu também creio que Ele vai me responder. Se não é naquele momento, é em algum outro momento, mas Ele vai responder. Porque Ele não deixa ninguém no vácuo. Ele não deixa ninguém sem resposta. Ele é justo. Ele é Deus. Então, a justiça dele faz com que ele nos responda. Ele é o Senhor. Ele é bom, ele é misericordioso. Então, você pode ter certeza que ele vai lhe responder quando você falar. Ele vai trazer o alívio para a sua alma quando você buscar pela misericórdia dele. Quando você estiver aflito, quando você estiver preocupado, ansioso, deprimido, você pode ter certeza que ele vai estar ali, cuidando de você. Então, é apenas uma questão da gente o quê? Se movimentar, da gente agir, ter atitudes de fé. Essas atitudes de fé movem a mão de Deus. Amém? Então, a gente, na reunião, né? A gente meditou naquele versículo lá de Lucas 22, 44, que é aquele momento em que Jesus estava ali no jardim do Getsemane e ele estava suando sangue já.
por conta daquilo que ele já sabia que iria acontecer com ele, que era a crucificação. E naquele momento, no versículo aqui diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, a oração aqui, meus irmãos, Jesus, ele sendo o Filho de Deus, ele mostrou, poxa, o Filho de Deus, se o Filho de Deus orou, o que dirá de nós, seres humanos falhos, que erramos todos os dias? Então, Jesus, ele veio a essa terra para ser o maior exemplo de como ser filho de Deus. Ele veio para mostrar como é ser de fato filho de Deus. Então, a gente segue ele, a gente segue os passos do nosso Senhor, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor, ele se sacrificou por mim e por você. Ele é digno de receber a nossa alma, de salvar a nossa alma, porque ele veio a esse mundo e saiu desse mundo sem pecado. Você imagina alguém nunca ter pecado? Jesus, ele nunca pecou, nem por pensamento, nem por palavra, nem por atitude. Ele é perfeito. Por isso que ele é digno de salvar a nossa alma, por conta disso. Então, se ele orou, né? Se ele, poxa, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que se fez carne para habitar entre nós, se despiu da sua divindade para vir a essa terra como um homem, porque ele sentiu também tudo que a gente sentiu, tudo que a gente sente, ele sentiu. Por isso também que ele é digno de nos salvar, de nos livrar do mal, do pecado, porque ele passou por tudo, mas sem pecado. Então, o que dirá de nós? O quanto a gente precisa orar, o quanto a gente precisa falar com Deus. Então, a oração na nossa vida, na vida do verdadeiro cristão, é uma necessidade. É uma necessidade. É assim, indispensável, como a própria água. Então, a água que eu e você precisamos beber para a gente não morrer de sede, para o nosso corpo não desidratar, a gente precisa estar bebendo água. Por mais que às vezes a gente se esqueça ou que a gente não queira quando tá frio, mas o nosso corpo necessita de água. E Deus é tão sábio que talvez ele tenha realmente feito assim para a gente ter discernimento, para a gente entender o quão a gente precisa dele. A nossa alma anseia por ele, como em terra seca, no Salmo que diz isso. Então, é uma necessidade. E não apenas um dever. É uma necessidade, há uma diferença entre necessidade e dever. Você deve fazer tal coisa, mas isso daqui você precisa disso daqui. Você precisa para você não morrer. Então a oração é assim. A gente ter comunhão com Deus é assim. A oração é o canal de comunicação entre o homem e Deus. Através dela, mantemos comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Falar com o Criador durante vários momentos do dia é imprescindível para se viver em comunhão com Ele. Então, o que é a comunhão? É a intimidade. A gente está ali, comunhão. Quando a gente está participando da Santa Ceia, a gente está comungando, a gente está ali em comunhão com Ele e com os irmãos que têm a mesma fé, que estão ali também como uma família espiritual. Então, a gente tá ali, quando você tá em família, tá com a sua família, tá a família toda reunida e você tá ali comendo na mesa, ceando com a sua família, uma ceia de Natal, por exemplo, você tá ali em comunhão com os seus familiares. É um momento de intimidade, é um momento de alegria, é um momento de descontração, é um momento em que você tá ali, é um momento agradável, você tá entre os seus, né? Imagina com Deus. Então, isso é necessário realmente ter a intimidade.
e você conhecer a Deus. É isso que Deus quer da gente, meus irmãos. Deus não quer uma religiosidade, né? Da pessoa ir na igreja, fazer seus votos, fazer a oração só lá na igreja, falar com Deus só lá na igreja, ler a Bíblia só na igreja e quando sair da igreja, pronto, volta para a velha vida. Volta para uma vida normal nesse mundo. Não, Jesus não quer isso. Deus não quer isso da gente. Ele quer comunhão, ele quer intimidade. Ele quer estar com você em cada momento do dia. Ele quer estar com você em cada detalhe do seu trabalho, na sua família, em casa, na rua, para onde você for. Você tem tal coisa para resolver no centro. Antes de sair, fala com ele. Fala com ele, meu Deus, eu vou agora, eu tô pensando em ir agora no centro. Por favor, vem comigo. Vem comigo, me ajuda a fazer tal coisa, me ajuda aí. Vamos lá no banco comigo, eu tô precisando tirar esse dinheiro aqui. Meu Deus, isso daqui, Senhor, isso daqui, eu tô pensando em fazer isso daqui para tal pessoa. Por favor, me ajuda, se for da tua vontade, me ajuda. Isso daqui é o melhor que eu posso fazer? Ou tem algo que eu posso fazer melhor para tal pessoa sobre esse assunto aqui? Então, é uma conversa, você vai falar para Deus o que você precisa fazer, para onde você precisa ir. Ele vai com você, ele vai estar ali. E quando chegar num momentozinho oportuno, você vai ouvir ele falar, você vai ver o direcionar dele para sua vida, você vai ver a mão dele intercedendo por você, livrando você. E talvez você nunca saiba dos livramentos, talvez realmente a gente nunca vai saber de tantos livramentos que Deus já nos deu no meio de tudo isso. E olha que tem gente que nem clama por ele, que nem pede, que nem fala com ele, mas ele dá livramento, porque ele é Pai, porque ele é Senhor. Mas ele quer isso, e a gente tem que ansiar por isso também. A gente precisa querer isso também. Poxa, por que não querer ter um relacionamento com um Deus Todo-Poderoso que fez a mim, a você e tudo que há nessa terra e que quer dar uma eternidade para você e para mim, que quer dar uma morada eterna para nossa alma não ir para o inferno, para nossa alma não ser condenada ao inferno. Quem é que não quer isso, meu irmão? Quem é que não quer isso? Quem é que não quer ter paz eterna? Me diga, se o ser humano nessa terra só busca pela paz. Tem aí um monte de gente que é bilionário, trilionário, mas vai perguntar se ele tem paz. Muitos podem até dizer, eu daria os meus milhões todinhos por um dia de paz. Porque muitos, ou a maioria, ou todos não têm paz. Por conta de várias coisas. Muitos até se matam, muitos entram em depressão. Por quê? Porque falta o príncipe da paz ali, que é a maior de todas as riquezas. A maior riqueza que o ser humano pode adquirir para si, e que não é só para si, é para a vontade de Deus ser cumprida na vida dessa pessoa, é ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de você. O Espírito Santo, que é o Espírito que criou os céus, a terra, tudo que neles há, que ressuscitou o Senhor Jesus ao terceiro dia. Foi esse Espírito. E esse Espírito é o penhor, é a garantia da nossa salvação, é o nosso maior tesouro, o tesouro que Deus nos dá através de seu Filho, porque é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Então, quem é que não quer isso? Você que está me assistindo, você não iria querer isso? Ter paz aqui? Ter paz no mundo de guerra? Quem recebe o Espírito Santo tem paz. Tem luta? Tem dificuldade? Tem. Pode ficar doente? Pode. Mas dentro de si, sempre tem aquela palavrinha, aquela algo que diz assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei a quem minha alma pertence. Eu sei que se acontecer alguma coisa agora aqui comigo, eu sei para onde eu vou. Porque eu tô em comunhão com Deus. Se eu tô em comunhão com Deus, se eu tô de bem com Deus, se eu tô em paz com meu Deus, então eu sei quem é que vem me buscar a qualquer momento se alguma coisa acontecer. Então fique em paz, sabendo que o Senhor
tá me guardando, sabendo que o Senhor, Ele é comigo e eu sou com Ele. Então, isso é comunhão, isso é ter intimidade, isso é a gente querer ter uma vida de paz. E a gente buscar isso todos os dias, porque é preciso buscar, é preciso querer, é preciso sacrificar. Muitas vezes o sentimento, não quero orar, não tô a fim de orar. Mas você sabia que até mesmo nesses momentos o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando a gente não sabe como orar? Então, só falta a gente querer, meus irmãos. Só falta o ser humano querer, porque Deus já quer. Deus já demonstrou tanto que Ele quer, que Ele fez a gente. Ele não precisava da gente. Deus não precisa de ninguém. Ele só precisa dele mesmo. Porque Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele é Senhor, Ele é Deus. Então, Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ninguém. Ele não precisava ter criado a gente, mas Ele assim o fez. Ele mesmo assim fez, porque Ele quis. E é para Ele ser glorificado na gente. É para Ele ser santificado através da gente. Então, a oração, ela é a comunhão que a gente tem com Deus. Mais do que uma lista de pedidos, a oração é um diálogo verdadeiro com Deus, um hábito com repercussões diretas no dia a dia de quem a pratica. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós temos que orar todos os dias. Ele diz para pedir o pão de cada dia. Ou seja, todos os dias. Ocorre que muitas pessoas não fazem suas orações de uma forma eficiente. Há ainda quem faça suas orações apenas dentro da igreja ou durante uma campanha de fé. É preciso entender que é importante orar a Deus também em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, ou seja, em qualquer lugar. A oração é uma das ferramentas fundamentais para a nossa fé. Não há fé sem oração e não há oração sem fé. Se o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, teve que orar, imagina nós. Então, o apóstolo Paulo, ele falou que nós temos que orar sem cessar. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Quer dizer, continuamente, ou seja, o tempo todo. O tempo todo. Imagina você ter o tempo todo Deus na sua cabeça, você pensando em Deus. Um dia eu perguntei isso para o Senhor. Meu Deus, será que é possível a gente, mesmo no trabalho, mesmo fazendo outras coisas, a gente ter a mente focada no Senhor, a mente no Senhor o tempo todo? E ele disse, sim, é possível. Então a gente fica, meu Deus, não quero parar de pensar nele, não quero. Então é como uma pessoa que você começa a amar. Quando você é jovem e você tem o seu primeiro amor, aquela pessoa não sai da sua cabeça. É a mesma coisa. Só que é o Todo-Poderoso dentro de você. É o próprio Deus na sua mente, o tempo todo. Outra coisa que eu falei no início é a questão da humildade. A oração é sinceridade e humildade. Já que orar exige que a pessoa reconheça que existe alguém mais forte, mais poderoso do que ela e que, portanto, ela reconhece suas limitações e sua real condição. Não é necessário que ela seja erudita ou sofisticada com palavras lindas, pois Deus sabe exatamente quem somos e o que desejamos. Precisa ser simples e objetiva, imbuída do máximo de humildade. A gente ser humilde para reconhecer que somos falhos, que somos pecadores e que precisamos de um Senhor que venha ter misericórdia da gente. Olha que coisa gloriosa, né? É a gente não se achar algo. Tem tanta gente nesse mundo que se acha alguma coisa, né? Que se acha o inteligentão, que se acha o fortão, o sábio. Mas se essa pessoa não tem Deus, se essa pessoa não se humilha diante de Deus, então ela não é considerada, ela não é nada. Não é nada. A gente não é nada. Mas essa pessoa se torna ainda menos que nada.
Porque ela não se coloca diante de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor que fez ela. Então, como Deus pode se compadecer? Como Deus pode tocar nessa pessoa se ela tá mais cheia de si? Aí vem aquela questão da pessoa estar cheia de si mesma, cheia de outras coisas. Como é que ela consegue ouvir a Deus, por exemplo, se ela estiver cheia de si? Então a gente precisa se esvaziar. E como é que a gente se esvazia? Orando. Como é que a gente se esvazia de tudo e de todos? Orando. Falando para Deus aquilo que está aqui. Somente quando isso acontece é que o Espírito Santo pode entrar. Somente quando isso acontece é que o interior fica limpo, fica tudo limpo, para que Deus possa encher. Imagine uma garrafa cheia d'água, em que você derrama a água todinha, pronto, agora ela está vazia. Agora pode se encher ela de outra coisa, de outro líquido. É a mesma coisa. A oração nos conecta a Deus. Sim, o segredo para a alma é ela estar alimentada com a palavra de Deus. E a oração é um poderoso alimento para ela. Ore a qualquer hora do dia, da noite, mesmo nas coisas mais simples do nosso dia a dia, podemos mostrar que dependemos de Deus através das orações que fazemos a Ele. Quem pratica a oração passa a ter uma vida de intimidade com o Altíssimo. Além disso, pratique a oração mesmo quando não sentir vontade. Lembre-se, a oração é essencial na vida do cristão, como a água que bebemos todos os dias e os alimentos que comemos na nossa mesa. Ou seja, é vital, é algo vital para a nossa alma. Se a nossa alma é eterna, então ela só vai se alimentar daquilo que é eterno. O nosso corpo é matéria, então ela vai se alimentar de matéria. A gente come vento? A gente come, sei lá, palavra? Não. A gente come algo que é material, que é sólido, o líquido. Mas que a gente apalpa, a gente pega, a gente vê. Mas a alma não. A alma, ela é invisível, ela tá dentro da gente, ela é eterna. Ela vai viver para sempre. Você vai viver para sempre. Eu vou viver para sempre. Então a gente precisa alimentá-la daquilo que é eterno também. Então, ore. Se você não tem orado, se você não tem falado com Deus, se você não tem tido uma comunhão com Deus como deveria ter, comece a ter a partir de agora. E se você um dia teve, mas não tem mais, você se esfriou, você hoje tá assim como uma brasa jogada assim, sem fogo, sem nada. Então, volte, queira, se entregue. Porque Deus quer, mas você tem que querer em primeiro lugar. Porque primeiro a gente dá o passo para Deus colocar o chão. Isso é fé. Ele tem estendido a mão para todos, através de seu filho. Tem usado a todos, tudo e todos, para chamar a atenção. Mas no fim das contas, a gente que tem que fazer isso, porque ele já fez. Ele tem feito, já fez, tem feito. E ele é Deus. Ele tem que ser exaltado, tem que ser glorificado, tem que ser enaltecido, santificado através da gente. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha santificar você, que você queira se santificar através da oração. E só para finalizar, né, essa meditação aqui nesse versículo, muito interessante, porque ele diz assim: levantai-vos e orai para os discípulos, para que não entreis em tentação. Então, quando a gente ora, a gente evita da gente entrar em tentação. Olha só. A oração nos protege de entrar em tentação na carne, porque a oração santifica. A oração santifica. A oração nos santifica. Por quê? Porque a gente está se conectando com o santo. A gente tá... Olha só, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a falar com Deus, a gente está se conectando
com aquele que é santo. Você tem noção que é isso? A gente não precisa tocar nele ainda. Mas quando a gente fala, a gente pode se comunicar com Deus, a gente pode se conectar com quem é santo. Então a gente se torna santo também. A gente entra em santidade. E isso nos purifica a alma, purifica a nossa mente, enfim. É isso que acontece. Amém? Então queira falar com Deus, queira buscar Ele mais e mais. E Ele é com você já. Mas Ele quer te mostrar coisas ainda maiores, quer fazer coisas ainda maiores na sua vida. Queira também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo venha tocar em você através dessa palavra. E que pelo nome do Senhor Jesus, você venha ter uma comunhão verdadeira com o Deus Todo-Poderoso. Sua vida vai ser transformada pelo poder da oração. Quando você for sincero e humilde o suficiente para começar. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.